Bom dia, hoje é 2 de janeiro de 2023. Eu queria falar de uns assuntos assim, meio polêmicos, né? Sobre relacionamento, sobre vida. Ontem de manhã eu estava conversando com uma colega minha, aquela colega que a gente conversava na sexta, sétima, oitava série, né? Eu vou fazer 61 anos, né? Faz tempo que a gente conversa, né? Tem pessoas assim que me fazem um bem, eu gosto de conversar, né? Fazem um bem para minha saúde. E outras não. E ontem eu estava conversando com a minha colega sobre comportamento, né? Então ela sempre se sente muito ofendida por certas coisas que adolescentes fazem, né? Uma vez eu estava conversando, estava na praça lá com todos os colegas, né, de escola, né? E ela apareceu, né? Estava conversando com um monte de rapazes, né? Ela apareceu lá, veio conversar comigo e dei as costas para ela. Para ela foi uma grande ofensa, né? Ontem eu estava dizendo para ela assim, eu faria de novo. Eu faria de novo porque se eu estivesse conversando, né, com esses rapazes que hoje estão adultos, né, e tivesse conversar comigo, eu te daria as costas. Né? Porque a biologia é mais forte. O comportamento do homem é diferente do comportamento da mulher. Cara, mas você faria, né? Mas a maturidade, assim, mas não importa, o problema é a parte biológica da coisa. A biologia da coisa. Né? Tem uma outra colega, né? A gente não conversa, mas a gente troca indiretas no Facebook, né? Vive se questionando, eu mudei, mudou, não mudou nada, né? Eu como homem, né? Que ela se ofende que as pessoas dizem que ela mudou, né? Porque ela era muito bonita, ela foi rainha, né? Da escola, né? Muito bonita. E hoje, né? Ela ficou... as pessoas não envelhecem, né? Da mesma maneira, né? E ela ficou muito obesa, né? Mas para mim ela continua a mesma pessoa, né? Não vejo ela. Para mim ela não mudou, continua a mesma pessoa. Tá? Porque eu sou homem, eu vejo a mulher por um outro ângulo. Né? Eu nunca vi ela pelo lado da beleza. E, né? Tem uma outra colega de faculdade, até a gente trocou umas mensagens, né, por Facebook, a gente se relaciona há décadas, né? E faz muito bem, né? A gente tem são aquelas almas gêmeas, né? Parece que a gente sempre tá em contato, né? Então é complicado, né? E depois dessa madrugada eu tive um outro sonho, né? Sonhei que eu folheava um livro de fisiologia de um aluno de veterinária. E as anotações, né, dele, né, de fisiologia, eram anotações pobres, né? E eu chegava um axônio, um dentrito, né? Tinha o desenho lá, né? Aí eu ficava imaginando tudo assim, o que acontece bioquimicamente ali, né? Aquelas entre transmissões, né? Transmissões, dopamina, tudo, né? E eu ficava refletindo, né? Refletindo nos anos acadêmicos, como a gente é manipulado. A gente é manipulado até pelo colega de sala de aula. Por incrível que pareça, né? A gente é manipulado até pelo colega de sala de aula, que interfere na aprendizagem da gente. Aprendizado, né? Aprendizado profissional. E a gente não se dá conta. E a gente concorda, né?
concorda com um coleguinha para não se incomodar, mas aí esse aluno vai nadando de braçada, né? No crawl, ó, pá, pá, né? Porque vem de um outro ambiente. Vem de uma outra formação. E eu tento passar essas informações para meu filho. Olha, tu tem que ser o máximo do teu máximo. Tu tem que focalizar. Mas o adolescente não quer saber. O adolescente quer viver o momento, que é a tal da liberdade que ninguém é livre, né? Hoje eu acordei pensando, um colega meu, ele comprou uma casa que era de uma moça, que a moça morava sozinha, dizia que ela vivia correndo na beira da estrada, né? Uma casa enorme, o terreno tem mais de 2.000 metros quadrados. Eu conheço a casa, uma vez eu fui lá e comecei a conversar. No jardim, ali ela fez um negócio de concreto, o que será que ela queria fazer ali, né? Outro ali, né? Talvez para se bronzear. Morreu, né? Nunca. Eu até mandei uma mensagem para esse colega: de que será que ela morreu, né? Eu acordei pensando nela. Né? Não conhecia a mulher, nunca vi foto nem nada. Mas a liberdade tem um preço. E muitas vezes o preço dessa liberdade é a morte. Eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho, podia ter comportamentos, né, que eu quisesse, né? Mas eu tenho que ter responsabilidade, né? Comigo mesmo. Então a gente é manipulado, né? E nos sonhos a gente começa até a refletir sobre isso. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fiquei morando aqui, né? Eu tenho o Charlie, né? Aquele cachorro preto, né? Da minha filha, né? Se soubesse como aquele cachorro já me protegeu. Né? Então, tu conhece gente assim, né? A primeira vez a pessoa diz, tu tem que se livrar daquele cachorro, a primeira coisa que dizem, né? O vizinho aqui me falou isso. Tu tem que se livrar desse cachorro, assim, mas com que autoridade o cara, né? O cara veio me falar isso. Eu fui lá conversar com a síndica, assim, o cara veio me falar isso. Eu comecei botou o cachorro pra dentro de casa e comecei, né? Minha casa foi uma bagunça por causa do cachorro, né? Porque deixa a porta do fundo aberta, ele entra e sai, se estiver chovendo, ele vai lá e vai dar as patatas, né? E aí encontrei ainda uma cadela lá no campus, uma cadela preta, tipo pastor alemão, né? Os funcionários, leva pra fazer companhia pro teu outro cachorro. Eu trouxe aqui, né? Ela deve ter uns 8 meses, os funcionários. Ele chegou aqui e começou a bater no outro cachorro. O cachorro é muito... não é selvagem, né? O cachorro é bem delicadinho, quer comer patinho, né? Colchão mole, né? Ainda tem que dar na boca. É complicado. Mas a gente é manipulado. A sociedade quer manipular a gente. Querem que as ideias deles sejam aceitas. E quando você não aceita as ideias deles, eles começam um processo de desconstrução da pessoa. Ah, tu viu o que o cara falou, né? Olha o que o cara disse, né? O cara não disse nada demais. Eles começam um processo de desconstrução, uma coisa chamada fofoca, conversas, né? Que muitas vezes se tornam até oficiais. Pelo que tu fala, o que tu disse. Né? Ninguém fala assim, ó, o cara saiu lá de Uruguaiana, né? Foi para Florianópolis, né? Enfrentou o mundo, fez concurso para faxineiro, né? O cara se criou lutando. Porque essas moças aí da sexta, sétima, oitava série que conversam comigo ainda hoje, elas sabem que eu era um cara muito pobre. Que eu andava em cima de caminhões carregando tijolos, sacas de arroz, sacos de cimento. Né? Sabem que eu fui para Florianópolis, né? Quem me conhece lá, né?
os colegas que conversam comigo ainda hoje, lá do tempo de faculdade, sabem que eu era faxineiro na universidade e tudo. Fiz curso de farmácia. Sabem das minhas notas, sabem as dificuldades que eu tinha. Né? Mas elas vieram de um outro ambiente, né? Um outro ambiente familiar, acadêmico. Né? E manipulam a gente. E como manipulam, né? Mas eu fui em frente. Porque eu tive professores que enxergavam, né? Além, né? Me aconselhavam, né? Me orientavam. A professora de bioquímica, que era uma mulher nova, né? Uma mulher jovem, né? Tinha energia para isso. Marcou um encontro comigo em Curitiba, né? Pediu para mim pedir demissão da universidade, trancou o curso de análises clínicas, fiz tudo que eu fiz. Assim, tu vai fazer doutorado direto. E eu fui para Curitiba, não foi fácil. Não foi fácil, mas eu fiz doutorado direto. Eu fiz um trabalho de Hércules. Só que às vezes aquelas pessoas que estão bem mais íntimas da gente, a família, né, tudo isso, eles não veem isso. Eles não enxergam. Eles acham que tudo é fácil, tudo é dado. Quando a gente chega fervendo em casa, né, a pessoa que está lá olhando as novelas, né, acha que está tudo tranquilo, o cara é problemático, né? A gente chega em casa fervendo, não sabe que a gente está numa guerra, né? Saí, fui para os Estados Unidos, né? Quebrei a cara, né? Baixo nível cultural, não consegui entender aquele inglês americano. E o professor Goring, né? Era britânico, né? Ele chegou na última semana no Brasil e disse, assim, quando chega lá tu não vai entender nada. Mas como não vou entender? Não, eu falo inglês para brasileiro entender, né? A realidade é outra. Ah, tu leva um choque porque tu não consegue entender nada. Pronúncia. Pronúncia, as pessoas comem palavras. Né? É lógico, hoje eu entendo vários tipos de inglês, né? Morei 10 anos no Canadá, né? 1 ano e meio nos Estados Unidos. Eu rolei por aí, né? E hoje que me sacaneia é minha filha, né? Às vezes eu vou conversar com a minha filha, né? Eu comecei a falar em português com ela. Comecei a fazer ela engolir o português. Porque a minha filha, se eu for falar inglês com ela, ela sabe o que eu não vou entender. Ela sabe, porque ela sabe português. Então, não é fácil, né? É a manipulação que existe, né? O ser humano manipulando os outros. E eu ainda tenho que estar dando conselho. Esses vídeos que eu faço aqui é para ela amanhã, não sei se eu vou morrer amanhã, né? O mundo, a vida é uma incógnita, né? Eu tomei 4 vacinas da Pfizer, né? Desenvolvi Covid. Desenvolvi Covid. Hoje eu fico aqui em casa, né? Eu fiz vários cursos, né? Eu passei a vida inteira estudando. Ninguém fala isso. O cara saiu daqui do Brasil, trabalhou em 2 universidades americanas, né? O cara foi para o Canadá, o cara fez curso de Química, né? 4 anos que eu gastei, né? Fiz um curso de Indústria Farmacêutica. O dia que eu cheguei pro diretor lá do Seneca College com o meu histórico escolar, né? Eu disse, olha, eu fiz todas essas disciplinas aqui. O cara olhou, tu fez tudo isso? Eu digo, eu fiz, até eu fiz disciplinas ali daquele programa da indústria farmacêutica, o senhor está vendo aqui, ó, falta meia dúzia de disciplinas e eu termino o programa. Se eu terminar o programa, vocês me dão um certificado, dão um diploma? Eu disse, dão. Eu fui lá e terminei, né? Porque todo semestre, eu sou farmacêutico, todo semestre eu pegava as disciplinas de química e pegava uma disciplina de indústria farmacêutica. Era meu interesse, né? Eu sou farmacêutico. Fiz 2 cursos lá no Seneca College. Depois ainda fui fazer treinamento lá no Toronto Institute of Pharmaceuticals, né? Que é uma
É uma educação totalmente diferente, só em cima de projetos. Né? O professor dispara da gente, não existe aula, né? Tem o professor responsável por essa disciplina, fulano de tal. Vocês têm que fazer isso aqui. E a gente tem que se virar, mas a grande maioria dos alunos ali tem doutorado, né? É um outro ambiente, né? Então a gente corre, né? Corre detrás. Quando eu voltei para o Brasil, né? Eu fiz aqui na UFG, né? Eu fiz uma especialização em técnicas de ensino, né? De biologia. Eu fiz na Cândido Mendes, eu fiz um curso de microbiologia na Ulisses Clínica, uma especialização, né? Ninguém fala isso, né? Ninguém fala aí que é, para o lugar que eu trabalho, quantos cursos eu já fiz aí? 300, 400 horas aí. Estou fazendo um curso agora de pedagogia, 3.200 horas, né? Super ocupado. A gente senta aqui na frente do computador para ver se já lançaram alguma disciplina diferente, né? Eu terminei outras, né? No dia 30 eu tava fazendo um projeto de atividades, né? Dia 30. Eu achava que ia entrar dia 31, né? Acho que terminei dia 4, né? Mas eu fiz todas as atividades. Vamos ver se sai as notas hoje ou amanhã, né? Então, faço uma especialização em docência, né? Profissional, né? Ninguém fala essas coisas. Fala que o cara falou isso, que o cara falou aquilo. Se for ver, né? Não falei nada demais. Mas a sociedade, ela sempre tá manipulando. Existe uma grande manipulação das pessoas. Como eu disse para minha colega de ensino fundamental, né? Eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse conversando com os meus colegas de escola, lá na praça, né? Na Praça Rio Branco, lá e você viesse me interromper, eu não te daria conversa. Porque existe uma coisa chamada biologia. Não é uma questão de ser machista, não é uma questão de educação, não é uma questão de maturidade. E é por isso que tá cheio de mulher aí sozinho, tá cheio de homem sozinho aí. Entende? Porque as pessoas acharam que a tal da liberdade, né, ia resolver tudo, mas não resolve. Não resolveu e não vai resolver. A gente tem responsabilidade, o que muita gente não entende. Né? Muita gente não entende o que é responsabilidade. E a gente fica assustado, né? É igual a minha colega aqui no Facebook, né? Pra mim ela continua bonita, né? Ela foi rainha da escola. Só que, né? Vai comer, né? Tem dinheiro para comer aquele docinho, tem dinheiro para comer aquele outro docinho, faz aquele outro bolo, faz aquela, né, torta, né? Até eu engordei, quando eu era colega dela eu tinha 50 quilos, hoje eu tenho 120 quilos. Então é complicado. Mas para mim ela não mudou, continua sendo a mesma pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas sempre estão tentando manipular a gente. E comigo o arroz é seco. Quem falava isso era um bêbado. Morreu por causa da cachaça. Comigo, o apelido dele era Pilincho. Até isso a gente lembra. Entende? Comigo o arroz é seco. A gente tem uma cultura, né? A gente traz uma outra formação, uma outra educação. E esse país aqui não vai desenvolver enquanto as pessoas não entenderem que tem que respeitar o limite dos outros. Que as pessoas chegam, né, cheias de mimimi, né? Igual essa minha colega, né?
E eu até ainda ficou bravo ainda, digo, olha, eu não vou mudar. E fica difícil para ela entender. E ela tem estudo, né? Ela é uma pessoa com estudo. Ela vem com um monte de argumentação, né? Mas é complicado. É. Então, filha, tem que ser cuidado. Todo mundo quer fazer a tua cabeça. Todo mundo quer vender uma ideia. Tem que ter cuidado. Eu gostaria de fazer um monte de coisa, né? Não faço. Entende? Não faço. Porque a coisa não está fácil. Nunca foi. Viver é lutar. Já te mandei esse poema aí do... Esqueci, eu sempre esqueço o nome dele. Né? Canção dos Tamanhos, né? Gonçalves Dias. Te mandei esse poema aí da Canção dos Tamanhos, que a minha mãe falava para mim. Viver é lutar. Gonçalves Dias. Um abração, se cuide.